E ainda no destaque internacional, cresce a expectativa pelo início do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Confira na reportagem de Fabrício Naitsky. Em pouco mais de 2 semanas, os Estados Unidos terão um novo presidente. Depois de vencer as eleições em novembro, Donald Trump retorna à Casa Branca para um segundo e último mandato à frente do país. Durante a campanha, o republicano fez uma série de promessas caso conseguisse a vitória. O então candidato não poupou palavras contra rivais políticos dentro e fora do país. E a expectativa é de que 2025 seja um ano de mudanças nos Estados Unidos. Um dos principais pontos abordados por Trump é a imigração. Em um comício em Nova York, o bilionário prometeu lançar o maior programa de deportação da história do país já no primeiro dia de mandato. Segundo Trump, a retirada de criminosos estrangeiros será feita com auxílio das forças de segurança locais e também com a Guarda Nacional. A equipe responsável pelo controle da imigração ilegal já foi definida. O novo czar das fronteiras, que substitui a atual vice-presidente Kamala Harris, será Tom Homan, ex-chefe do ICE, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas. Já o novo diretor da pasta deve ser Caleb Vitello. Com mais de 20 anos de experiência no setor, ele é o atual vice do Escritório de Armas de Fogo e Programas Táticos da instituição. Os impactos da nova política migratória de Donald Trump nos Estados Unidos é um dos destaques do próximo JP Internacional, que vai ao ar neste sábado, a partir das 3h30 da tarde. No programa, a professora de Relações Internacionais da ESPM, Natália Fingerman, e o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, debatem o que esperar com o retorno do republicano ao poder. Eu acredito que o Trump ele é um populista, né? E ele não vai deixar de ser um populista porque acabou a campanha eleitoral, né? É uma característica dele de governo, né? Acho que ele se apresenta dessa maneira e ele mantém a sua popularidade pelo populismo, né? É diferente ele ser popular e ser populista, né? Alguém populista é alguém que, né, fala diretamente com a sua base, né, independente do partido, não utiliza dos mecanismos institucionais e ele tem essa característica de falar direto com a sua base, né, não se utiliza das instituições para tal. Agora, é um desafio enorme ele aumentar as tarifas e esperar que as empresas se mudem para os Estados Unidos. Porque as empresas não vão automaticamente se mudar para os Estados Unidos porque, primeiro, não vai ter nenhuma mão de obra. Se ele fizer a deportação em massa, quem vai trabalhar nessas empresas? Né? Então, ele vai manter. Agora, o resultado disso, economicamente, para o governo, vai ser complicado. Né? Não sei se ele vai tentar aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Não sei. Ou se ele vai falar, vamos aumentar 100%, mas é isso, negociar muitos acordos bilaterais com taxação diferente, mas ele mantém para o seu público, não, olha, nós aumentamos. Mas como é que não aumentou a inflação? Porque, na verdade, não aumentou. Né? Então, ele joga muito com as palavras e ele tem uma base forte que acredita nele, independente do que ele faz de fato. Não olha para o que ele faz, olha muito para o que ele fala. No campo jurídico, Donald Trump prometeu um perdão para os presos pelos atentados de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano invadiram o Capitólio no dia da confirmação da vitória de Joe Biden. O presidente eleito confirmou a medida durante uma entrevista à imprensa americana e disse que irá analisar caso a caso. Ao todo, mais de 1.500 pessoas foram acusadas pela justiça, com mais de 600 presos. Mas Trump não garantiu que o perdão das penas será geral. Outro ponto de discussão é a guerra na Ucrânia. Aliado histórico de Vladimir Putin, Donald Trump fez várias críticas ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante a campanha eleitoral. O republicano se posicionou contrário ao envio de ajuda militar e financeiro para Kiev durante os mais de 2 anos de conflito e ameaçou cortar futuros pacotes para o país europeu. Apesar de ter se reunido com Zelensky em 2024, a postura de Trump é considerada mais pró-Rússia. O futuro presidente americano prometeu acabar com a guerra em 24 horas, o que gerou preocupação entre os ucranianos. Isso porque a expectativa de analistas e de líderes regionais é de que um eventual acordo proposto por Trump force Kiev a entregar território para os russos, uma ação considerada inaceitável pela Ucrânia. Se as propostas de Donald Trump serão cumpridas à risca ou não, isso só será descoberto a partir de 20 de janeiro.
Até lá, as movimentações sobre o futuro da Casa Branca nos próximos 4 anos devem seguir provocando ansiedade ao redor do mundo. São muitos pontos sensíveis, pautas ainda sem muita definição de como vai ser, para a gente entender um pouco, né, do que pode mudar a partir de agora com a posse, né, nos próximos dias de Donald Trump. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó, que mais uma vez, obrigada pela gentileza de nos atender e a ajudar, né, a gente a entender um pouco o que está por trás desse cenário. Então, minha primeira pergunta é o que a gente pode esperar até em termos de mudanças, né, da política doméstica sob essa nova administração. Será que vai haver ali a continuidade de diretrizes do mandato anterior de Trump ou vai ser uma abordagem renovada? Bom dia, Soraya. É uma satisfação estar com vocês nesse 2025, espero que com muitas outras oportunidades. Quando a gente já tem o nome dos 15 indicados para o ministério do Donald Trump e outros tantos cargos, os ministros precisarão de confirmação do Senado. A gente já tem uma composição diferente de como ele começou o mandato anterior dele. Ele até fez substituições ao longo da gestão, em vez de contar com indicações do partido, foi colocando pessoas de sua confiança pessoal, mas também agentes de mercado. E dessa vez, a gente tem quase que integralmente na composição pessoas com experiência no comando de empresas e o Donald Trump espera trazer eficiência para a Casa Branca, trabalhando, como a gente viu na chamada do programa especial, essas questões das contas públicas, corte de gastos e trazer eficiência para o Estado. Ele também vai contar com pessoas de confiança pessoal, esperando, portanto, que não haverá essa dúvida quanto à longevidade de um grande projeto partidário, mas sim um foco específico na gestão eficiente, lembrando que dessa vez o Donald Trump não terá a oportunidade de reeleição, já que pela Constituição americana há um limite máximo de 10 anos, ele já exerceu 4 anos, portanto é só esse mandato. E se ele quiser deixar a sua marca, inclusive eleger o seu sucessor, ele precisa trabalhar de imediato. Com a eleição do Johnson à presidência da Câmara dos Deputados, tudo deve ficar facilitado, já que ele, diferente do primeiro mandato, não precisará contar exclusivamente com decretos executivos, poderá encaminhar também projetos de lei que, com grande facilidade, devem ser aprovados nessa primeira metade do mandato, evitando assim questionamentos na Justiça. Inclusive, né, desde 2019 que não acontecia isso. Mas eu quero saber de você, Vladimir, em relação a essa escalada de violências, ataques terroristas sendo registrados nos Estados Unidos. Há uma polarização também nos Estados Unidos, os americanos realmente vivem isso. Você acredita que essa escalada de violência tende a aumentar também com a posse de Donald Trump? David, quando da época da eleição, chamou a atenção interna dos Estados Unidos uma pesquisa de opinião que apontava que tanto significativo número de republicanos, 15%, um pouco a mais, e de democratas, quase 25%, acreditavam no uso da violência para assegurar a posse do Donald Trump ou para impedir a posse do Donald Trump. Como a eleição transcorreu sem muita violência, imagino eu que esse perigo realmente é mais difuso do que efetivo. As violências recentes, elas têm que ser analisadas com cuidado, até porque o FBI já analisou que existe histórico de pessoas dizendo que estão fazendo inspiradas em organizações exteriores, inclusive organizações de cunho terrorista, e se houver essa influência com objetivo político, certamente poderia estar em perigo demais. Mas a gente não pode ignorar que a violência na sociedade americana é elevada e eles têm um problema social que não sabem bem como administrar, que é a expressão que eles usam, copycats, pessoas que tentam emular, copiar violências feitas por outras pessoas e tentar de alguma forma deixar o seu nome marcado na história. Portanto, a mídia sempre fica na dúvida se divulga ou não divulga esses eventos de muitas mortes, porque poderia sim desencadear não uma ação coordenada de terrorismo para mudanças políticas, mas violências isoladas com o objetivo de copiar o que foi feito no passado. Os Estados Unidos têm que lidar, o Donald Trump promete sim também administrar essas questões da divisão interna, mas o foco dele será entregar resultados, fazendo com que a resistência a ele vá reduzindo pouco a pouco, satisfeitos com a mudança da situação econômica do país.
Professor, nossos comentaristas também vão participar dessa entrevista, começando com a pergunta de Sérgio Zagarino. Professor, na verdade, eu sou um otimista em relação à posse de Donald Trump, principalmente na questão do cenário geopolítico. Nós ainda estamos vivenciando 2 guerras, uma na região da Rússia com a Ucrânia e outra ali na região de Israel, ali no Oriente Médio. E qual que seria a tua perspectiva para o término dessas guerras, levando em consideração que eu acredito que Donald Trump tem interesse que elas deixem de ocorrer para melhorar a economia num todo e os Estados Unidos poderem ter um respiro? No meu campo de atuação, o caminho típico seria a negociação diplomática, usando do direito internacional para claramente apontar erros e vícios de cada um dos lados, fazendo com que houvesse concessões. Entretanto, esses 2 conflitos são considerados existenciais para ambos os lados. Assim como Israel considera que está lutando pela sua sobrevivência, os palestinos, da mesma forma, dizem que estão resistindo a uma força de ocupação e as violências são necessárias para chamar a atenção da comunidade internacional. No outro conflito, a Ucrânia está lutando pela integridade territorial e viabilidade social e econômica. Por outro lado, a Rússia também considera que está numa guerra existencial para defender a população russa e depois da incursão em outubro em Kursk, dentro do território russo, você acabou criando aí uma linha de dificuldade para a negociação, já que certos elementos não teriam concessão dos outros lados. Porém, as questões de pressão econômica e sanção da comunidade internacional, sanção diplomática, pode levar os lados à negociação. Esperaria que ambos os conflitos tivessem resolvido nos 3 primeiros meses do seu início. Por agora, parece que a solução se encaminhará para a vitória militar. Portanto, o Donald Trump, mesmo desejoso de retirar o apoio financeiro e de envio de armas, talvez tenha que se comprometer por algum tempo e, inclusive, selecionar melhor o tipo de armamento para assegurar a vitória do lado que apoia. Diogo. Olá, Vladimir. Ouvir suas explicações. Me parece que o governo Trump está numa encruzilhada entre seguir o seu discurso intervencionista de campanha e o que pedem muitos dos seus apoiadores, como inclusive o vice-presidente, fechar mais o país, ou ouvir pessoas que aderiram mais recentemente à campanha, como Elon Musk, por exemplo, que pedem por mais abertura, mais liberdade de empreendimento aos americanos e ainda um Estado mais enxuto. Que caminho será que ele deve seguir? Um, outro ou, de repente, um pé em cada canoa, que talvez seja o pior dos mundos? Eu imagino que seja isso. Os assessores próximos a ele asseguram que estudaram bem as últimas grandes sanções e tarifaços da década de 1930, olham as diferenças do cenário internacional e acreditam que, na medida certa, nos setores certos, pode ser que não gere o efeito em cascata. Do ponto de vista da administração interna, eu acho que o caminho dele vai ser claríssimo, de menos legislação, menos regulamentação. Ele escolheu pessoas a dedo para fazer isso. Na política externa está o Marco Rubio para tentar implementar isso. Na política interna, o Robert Kennedy Jr., nas questões de recursos humanos e a quebra do lobby dos planos de saúde, busca fazer isso. Ele precisa de confirmação. O Scott Bessent vai administrar sanções econômicas internacionais e medindo e dando notícia de como isso está impactando na economia interna para ajustar eventuais aumentos ou redução dessas sanções. Já dos cargos que ele não precisa de nomeação, a Suzy Wiles foi escolhida para fazer articulação política, foi chefe de campanha dele e fez o contato com as diferentes correntes políticas e ideológicas e até as diferentes confederações internas dos Estados Unidos, e contará com o Elon Musk também para pensar aí como repensar a administração pública. Imagino eu que sim, esses 2 pés em cada um dos lados. No ambiente internacional deve apostar sim por mais regras, mais exigências, enquanto que no direito interno fazer mais concessões e dar ao mercado liberdade de escolhas pessoais. Professor, na sua avaliação, o fato de Donald Trump tomar posse, enfrentando uma condenação judicial, pode afetar de alguma forma a imagem dos Estados Unidos no cenário global ou isso não vai impactar?
Soraya, eu acredito que não. Já era esperado eventual condenação contra ele, por mais que seja a primeira vez da história que um chefe de Estado americano seja condenado antes, durante ou até mesmo depois do mandato, mas ainda assim sabe-se que o que importa no ambiente de relações internacionais é o contato de benefícios e eventuais prejuízos que os países têm. Portanto, quem está sob o comando do outro país pode até ser um desconforto político ter que lidar com ele. Mais vez por outra, se isso for politicamente difícil de se vender na política interna, usa-se os canais extraoficiais ou a diplomacia formal via embaixadores para seguir tratando regularmente com as questões. Eu imagino que o tema ideológico, democracia versus autocracia, fica em segundo plano nesse momento, ainda mais se falando da principal potência do mundo. Agora, Vladimir, tem uma questão também envolvendo o governo brasileiro. Será que vai enviar alguém? O presidente Lula, tem campo ideológico diferente de Donald Trump. Como que deve ficar essa questão? Certamente o Brasil enviará alguém, no mínimo o embaixador brasileiro fixo em Washington irá, mas o mais provável é que se encaminhe alguém do Ministério, talvez o vice-presidente da República, para participar dessa posse. Lembrando que o presidente do Brasil, além das questões de saúde, tem esses elementos ideológicos e de diferenças que, portanto, possam impedir a sua participação, ainda mais dependendo da coletividade de outros participantes dentro dessa sessão. E um último elemento, David, é saber, de acordo com a própria organização da posse, quantas autoridades poderão comparecer caso o sistema de segurança seja ampliado diante o perigo, pelo menos ameaças de terrorismo. Pode ser, por mais que o Trump deseja uma posse bastante pomposa e grande, que as questões de administração de segurança impeçam que isso aconteça. Sobre o cenário de posse de Donald Trump, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Um excelente final de semana por aí. Uma satisfação. Um abraço, bom trabalho.